Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e eu vim mostrar para vocês hoje 13 excelentes leituras que eu fiz no ano de 2020. Essas listas de começo de ano eu adoro, às vezes é fim de ano, né? Depende do canal. Aqui no Redemunhando eu prefiro fazer no começo do ano, porque às vezes em dezembro a gente lê alguma coisa muito boa e não dá tempo de gravar. Então eu deixo para janeiro. E lembrando então que em janeiro eu tô querendo postar, estou conseguindo, 2 vídeos por semana, porque justamente é esse mês de não só de fazer essas listas de favoritos para vocês, como também de uma certa retrospectiva, de olhar para o nosso ano de leitor, o ano de 2020 no caso, e tentar traçar um pouquinho melhor qual é o meu perfil de leitora. Eu adoro fazer isso, então os vídeos de janeiro são sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E hoje eu vim falar com vocês sobre as minhas leituras excelentes de 2020. E eu faço uma diferenciação entre leituras excelentes e leituras favoritas. Então sempre, todo ano tem esses 2 vídeos. As minhas leituras excelentes e as minhas leituras favoritas de um determinado ano. A diferença entre essas 2 categorias é um pouco difícil de explicar, porque ela é muito subjetiva. Mas geralmente os livros favoritos são aqueles que fazem o meu coração bater muito forte, que explodem a minha cabeça, assim, na hora que eu tô lendo. É uma coisa, é uma paixão à primeira vista. São livros que entram para os meus favoritos da vida, são leituras impactantes a ponto de serem memoráveis num longo prazo. As leituras excelentes são leituras que me impactam naquele ano, mas são livros que são super bons, que merecem ser lidos, por isso que eu faço questão de fazer esse vídeo de leituras excelentes. Racionalmente são livros que eu sei que são incríveis, mas às vezes eles não me tocaram assim tão fundo no coração. É bem subjetivo, mas acho que deu para entender. E este ano eu separei 13 leituras excelentes. Eu costumo dizer também que os livros favoritos viram favoritos da vida e os livros excelentes são tipo favoritos do ano. Os que eu vou mostrar aqui não estão em ordem específica, não é um ranking, então não estou mostrando tipo em direção ao que eu mais gostei, por exemplo. Eu tô mostrando mais ou menos em ordem que eu li. Então eu vou mostrar primeiro os que eu li lá em janeiro de 2020 e chegar até dezembro, tá? Então eu vou começar com o meu autor queridinho da vida, que é o José Saramago, Memorial do Convento, pela Companhia das Letras. Eu tenho o projeto aqui no canal de ler todo o Saramago, toda a obra dele, em ordem cronológica de publicação, pelo menos os livros de ficção, os romances. E o Memorial do Convento era o livro, acho que nem era do ano de 2020, era de 2019, que eu não tinha conseguido ler, deixei para 2020. Tem vídeo aqui no canal sobre ele, então se você quiser saber mais detalhes, vai até o vídeo, que vai estar aí no box de descrição e também nos cards. Eu não sei se vai ter card suficiente para todos os livros que eu mencionar aqui que eu fiz vídeo, tá? Mas os que couberem eu vou deixar aí nos cards. E esse é um livro muito bonito, eu achei um pouco lento demais pro meu gosto, e olha que eu gosto de livros lentos, mas é um livro grandinho, sobre a construção do convento de Mafra, em Portugal, mas vai falar muito sobre a população mais pobre, então o povo, né, o povo de baixo, embora também fale um pouco sobre o rei, a rainha e tal, é muito para contrastar com essa população, o povo miúdo, que ele chama, né? O povo pequeno, entre aspas, que é quem vai construir de fato o convento, vai fazer as coisas acontecerem, né? Mas o que é mais encantador nesse livro são os personagens. Então a gente tem o Baltazar Sete Sóis, a Blimunda e o padre, que é o padre voador. Então é muito, muito bonito mesmo esse livro, vale a pena, vale a leitura, principalmente se você curte leituras um pouco mais densas, mais lentas também. Outro que eu achei uma leitura excelente em 2020 foi o Lolita, do Vladimir Nabokov. Nessa edição, eu li nessa edição da Alfaguara, tradução de Sérgio Flaxman. E este livro eu li para o Piquenique Literário, quando ele ainda foi presencial, depois passou a ser virtual por conta da pandemia. Mas foi um dos nossos últimos encontros, acho que foi o último encontro presencial que teve, foi uma discussão muito boa, porque este livro
É isso que eu quero dizer. Ele não virou um favorito pra mim, porque é um livro em que a gente passa raiva, entende? Não é um livro que a gente ama, é um livro que a gente passa raiva. Mas é um livro muitíssimo bem construído. O que mais me impressionou aqui foi o narrador, que é detestável, mas ele é pra ser detestável. É um narrador que está tentando te convencer de alguma coisa. Então ele tem muito a esconder, ele tem muito a perder, ele tem muito a ganhar com todo esse discurso que ele faz. E foi isso que eu achei mais interessante. Também tem vídeo sobre ele, então não vou falar muita coisa. É um livro polêmico por conta do tema, né? Trata de pedofilia. O narrador, inclusive, é o pedófilo, por isso que é um livro polêmico. Porque ele fala da pedofilia de um jeito que afeta a gente bastante. Mas eu achei um livro sensacional, interessantíssimo de ler. Recomendo, mas tem que ter estômago. Acho que também não é para todos os tipos de leitores. Vejam o vídeo aí se vocês quiserem mais informações. Também dá para vocês lerem as sinopses dos livros que eu tô mostrando aqui, que eu vou mostrar. Basta clicar nos links que estão aí no box de descrição. Aliás, estes links, se você quiser comprar os livros pela Amazon, por favor, utilize esses links que eu tô deixando aí, porque você vai comprar o livro normalmente. Aliás, não só o livro, qualquer produto que você quiser na Amazon, mas você vai comprar o produto normalmente, pagando o preço normal da Amazon, que é barato, né? Mais barato do que em outras lojas, às vezes. E você acaba colaborando comigo, com o meu trabalho aqui no Redemunhando, porque a Amazon me paga uma pequena porcentagem da venda. Se você comprar sem ser pelo link de alguém, nem precisa ser do meu, de outros produtores de conteúdo, se você comprar pela Amazon mesmo, ela não repassa esse valor para ninguém. E se você comprar pelos links, ela repassa uma pequena porcentagem da venda para os produtores de conteúdo que são parceiros, tá bom? Também li este ano um que eu tava animada para ler e não me decepcionou, foi um livro que eu gostei demais, sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, pela editora Todavia. A Olga ganhou o Prêmio Nobel de Literatura recentemente, e ela vai contar sobre um caso na Polônia. Então eu gostei muito da ambientação, porque ele se passa nas montanhas geladas, nevadas ali da Polônia. E a protagonista também é muito interessante, ela é meio excêntrica. É uma mulher mais velha que vive sozinha nesse lugar um pouco ermo. Ela gosta de astrologia, ela gosta dos animais que vivem ali ao redor. E começa a rolar umas mortes muito violentas. E ela vai investigar. Então é um livro que mistura muitas coisinhas que eu gosto, que eu acho interessantes. Ele tem esse tom excêntrico, peculiar, e pra mim foi um livro muito interessante. Sei que teve gente que se decepcionou um pouco, que não achou tudo isso. Eu achei tudo isso, eu gostei. Também li, talvez o livro que mais tenha marcado a minha quarentena foi o Sobre Homens e Montanhas, do Jon Krakauer, pela Companhia de Bolso. Um livro que a Companhia das Letras me enviou de parceria. Eu adorei, porque foi no começo da quarentena, mais ou menos, né? Acho que a gente estava em quarentena 1 mês ou 2. E eu tava me sentindo realmente confinada. Eu ainda não tinha me adaptado. Não que a gente esteja completamente adaptado, mas nem sei se isso é possível. Mas eu tava angustiada com isso, de ficar presa em casa. E esse livro sobre homens e montanhas é sobre homens e montanhas. É sobre pessoas que se desafiaram a escalar montanhas e outras estruturas geológicas e que viveram essas aventuras. Então foi um livro de aventura que me permitiu escapar um pouco. Aliás, assim, é um livro de aventura, mas ele não é de ficção, tá? São vários artigos de não ficção, artigos em que o autor conta como é que se deu uma escalada no Everest, como é que um grupo escalou algumas cachoeiras ou alguns blocos de rocha, enfim, os perrengues que eles passaram. Então foi um livro que me proporcionou aventuras sem eu precisar sair de casa. E foi muito interessante lê-lo durante a quarentena, me trouxe um certo consolo no momento que eu estava bastante angustiada. Outro que eu li este ano e adorei foi Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, da Alice Munro, pela editora Biblioteca Azul. Alice Munro também vencedora do Nobel de Literatura em 2013.
E ela é especialista em contos. É um livro de contos. Eu estava muito afim de ler contos. Não me arrependi. São contos que não são muito arrebatadores, assim, tipo, você não tem uma surpresa no conto. Mas são contos extremamente bem construídos, sobre relacionamentos, sobre famílias. Se passam no Canadá de uma forma... Sabe o que eu sinto? Que a Alice Munro, ela não força nada, ela escreve de uma forma meio natural. Ela conta as coisas como são, sabe? Meio assim, natural. Vai saindo, vai montando uma história, e não é nada extraordinário, mas são contos super bem feitos. E eu quero ler mais da Alice Munro também. Mais um excelente lido em 2020. Gente, muitos desses talvez entrassem para os favoritos, tá? É aquela linha tênue, eu tenho que separar um do outro. Mas, sei lá, não sei muito bem o critério que eu uso. É um critério totalmente intuitivo mesmo. Porque esse aqui, por exemplo, eu adorei. É o livro 14, do Jean Echenot, pela editora 34. Um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Também um livro simples, singelo, curto. Olha só como é tranquilo de ler pela diagramação e tudo. Mas conta a história de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Soldado francês. Aliás, essa capa incrível. E... eu não tenho muito o que falar sobre a história, porque senão eu posso contar alguma coisa. Mas também não é nada de bombástico que acontece além da guerra, né? Que em si já é uma tragédia. Mas é a história desse soldado, do que ele sentiu na trincheira, o que ele faz antes, o que ele faz depois. E gosto de ler sobre a Primeira Guerra Mundial, quero ler mais sobre esse assunto. Um de não ficção que entrou para a lista dos excelentes foi Necropolítica, do Achille Mbembe. Essa edição é da N1 Edições. Este é um artigo do historiador camaronês Achille Mbembe, que está disponível online gratuitamente, quem quiser ler, tá? E recomendo muito a leitura, porque esse livro é muito bom, esse artigo, né? É muito bom, ele é bem pequenininho mesmo. E ele cunha esse conceito de necropolítica, que é a política se utilizar de mecanismos de controle sobre a morte da população. Totalmente atual, falando de pandemia, de como os governos se comportam em relação à pandemia, do porquê que deixam morrer, quem pode morrer numa sociedade. Então ele vai falar muito sobre isso. Mas também vai falar bastante sobre colonialismo, que era algo que eu não esperava desse artigo. Mas como o autor é historiador, ele vai muito pro lado da história, mostrar como os estados coloniais são racistas e como a gente herda essa estrutura também. Interessantíssimo. Não tive coragem de fazer um vídeo sobre esse livro, porque eu acho que eu preciso reler para poder absorver melhor os conceitos, os raciocínios que o Achille Mbembe faz. Mas fica a dica para quem quiser ler. Este eu amei, também podia estar nos favoritos, mas coloquei aqui nos excelentes. Carta à Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, pela Alfaguara. Achei maravilhoso, achei um livro muito bom. Também ganhou alguns prêmios, se eu não me engano, em 2020. E pra mim foi completamente merecido, porque dos que eu li da autora até agora, é o meu favorito. É uma espécie de romance histórico, em que uma moça que vive num convento aqui no Brasil vai tentar provar para a rainha de Portugal, que na época também era rainha, né, das colônias portuguesas, o Brasil entre elas, que ela mesma, a narradora, a protagonista, não deve ser punida. Que essa punição é simplesmente por ela ser mulher, é simplesmente por ela tentar ser livre, simplesmente por ela tentar fazer alguma coisa no momento em que os homens, os colonizadores, são a grande força aqui no Brasil, né? Então ela escreve essa carta à rainha, Dona Maria, aliás, a Rainha Louca. Então no título você já percebe essa ideia de que de como as mulheres são tratadas. Eu adorei esse livro, gostei da linguagem, achei que ela achou um equilíbrio entre a linguagem da época e a linguagem de hoje. Então pra mim não ficou um livro cansativo, embora no início ele seja um pouco mais lento, depois ele fica mais dinâmico, eu acho. E ela usa esse recurso da autocensura. Algumas coisas que a nossa narradora quer falar para a rainha, mas ela rasura porque não fica tão bem ela falar
reclamar de algumas coisas, falar algumas verdades tão diretamente pra rainha, sabe? Aí ela meio que risca na carta, mas você sabe que ela tá pensando aquilo no fundo. Muito, muito, muito bom. Outro que é excelente, este aqui, lançamento de 2020, da editora Todavia, A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, do Muriatan S. Barbosa. Também tem vídeo aqui no canal sobre ele. Um livro muito bom para quem quer saber o que se pensa sobre a África a partir da própria África, porque os pensadores que são retratados aqui nesse livro são, em sua grande maioria, africanos ou afrodiaspóricos, né? Por exemplo, norte-americanos ou caribenhos que têm raízes africanas fortes e vão falar sobre a África, mas, no geral, a maioria é africana mesmo. Fala sobre política, economia, cultura e o que esses pensadores tinham de projeto para a África, desde o fim do século XIX e ao longo do século XX inteiro. Quem quiser saber mais, veja o vídeo que eu fiz ou clica aí no link para ver a sinopse do livro. No mês das bruxas, outubro, eu peguei para ler, propositalmente, Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, pela editora Boitempo, que é um livro muito bom, principalmente para introduzir o Caliban e a Bruxa, que é um livro extremamente denso. O Caliban e a Bruxa é um dos meus favoritos da vida, mas ele é muito denso, ele tem muita informação, muitos dados, documentos históricos, muitos raciocínios teóricos mais pesados. O Mulheres e Caça às Bruxas, eu acho que funciona bem como uma introdução, porque ele é mais curto e porque ele não tem essa quantidade de conceitos e dados que ela traz no Caliban e a Bruxa. Aqui ela vai explicitar quais são as teses principais dela, quais são as ideias que ela vai defender, tanto aqui quanto no Caliban, e isso torna a leitura mais direta, eu acho. A gente não se perde tanto quanto no Caliban e a Bruxa. Então, basicamente, vai falar sobre a perseguição, o que a gente chama de caça às bruxas, que se fez e que se faz em relação a mulheres que são consideradas fora do padrão que se espera, né? Fora do papel social que se espera para a mulher. Principalmente na Idade Moderna, mas ela também traz essa discussão para a Idade Contemporânea. É muito, muito bom. E aí, já chegando no fim do ano, os 3 últimos que eu tenho para mostrar para vocês, lembrando que não é ordem de preferência, mas outro que me agradou demais, que eu sei que não agrada a todo mundo, alguns amigos meus não gostaram tanto, se decepcionaram um pouco com esse livro, mas eu gostei, foi O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane, pela editora Dublinense. É um livro que também não foi rápido de ler para mim, eu precisei de tempo para ir lendo aos poucos, mas fala de temas de uma forma que me agradou muito. Fala sobre loucura, fala sobre maternidade, mas eu não achei de um jeito panfletário. Eu não achei de um jeito que quer ensinar uma lição pro leitor, né? Tem gente que discorda de mim, mas eu não achei que foi o que aconteceu. Para mim é um livro escrito de uma forma bastante poética, que trata de temas... Gente, os temas também de colonialismo aqui nesse livro, porque a autora é moçambicana, então ela traz o tema do colonialismo muito fortemente e é colocado de um jeito que me atingiu bastante. Então, mais uma dica de ótima leitura aí para quem gostar desses temas. Um livro teórico, que é Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida, pela editora Pollen, que agora é a Jandaíra. Sueli Carneiro, filósofa brasileira, e esse livro reúne vários artigos que ela escreveu, artigos, discursos, vários textos que ela escreveu, escritos, né, escritos de uma vida, ao longo de vários anos, inclusive perpassa décadas esses escritos dela, e quase todos ligados à questão do racismo, tá? E também bastante ao feminismo negro. E é um livro excelente, brasileiros, leiam. É uma daquelas marteladas na cabeça que a gente precisa, sabe? Ela faz análises muito boas sobre a nossa sociedade. Olha só, tem alguns textos que são mais acadêmicos, que usam tabelas, gráficos, análise de dados e tal, sempre para provar um ponto, tá? Fica muito claro o que ela quer defender aqui nesse livro. Mas existem outros textos, tem um, por exemplo, em que ela fala sobre uma novela.
e a representação que alguns personagens negros têm nessa novela. Então você tem uma variedade grande de gêneros textuais e de temas também, mas quase todos esses temas perpassados pela questão do racismo na sociedade brasileira. E a última excelente leitura que eu quero recomendar aqui para vocês, e ainda tem as favoritas, não deixem de assistir, mas das excelentes foi O Melhor do Teatro Grego, nessa edição da editora Zahar, que reúne 4 peças de teatro grego clássico: Prometeu Acorrentado, do Ésquilo, Édipo Rei, do Sófocles, Medeia, do Eurípides e As Nuvens, do Aristófanes. Este livro tem tradução do Mário da Gama Cury e comentários, na verdade não comentários, textos explicativos, apresentação, material de apoio, da Adriane da Silva Duarte, que é especialista em teatro grego, em língua grega também. E eu, além de ter adorado entrar em contato com as peças originais, eu amei esses textos de apoio da Adriane. Eu acho que são textos preciosos para a gente entender mais da cultura grega antiga, textos super acessíveis e que complementam perfeitamente as peças com quase tudo que a gente quer saber sobre o contexto, sobre o autor, sobre o que se sabe, né, sobre as fontes dessas peças e assim por diante. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha lista de leituras excelentes 2020. Me contem aí nos comentários algumas das suas leituras excelentes, que eu adoro pegar dicas com vocês também. Não se esqueçam de deixar um joinha. E um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo.